Nessa aula eu vou estar falando sobre as sequências negativas. E como essa aula é um conteúdo que eu acho muito relevante para outras pessoas, eu vou disponibilizar ele no meu canal do YouTube de maneira gratuita. Então é uma aula que quem está dentro do meu curso profissionalizante de numerologia cabalística vai estar assistindo, mas quem não é aluno também vai ter acesso a essa aula lá no meu canal do YouTube, né? Então se você está vendo essa aula aqui pelo YouTube, isso quer dizer que você está assistindo uma aula do meu curso profissionalizante de numerologia cabalística, né? Então vamos lá, vamos ao conteúdo dessa aula, que é as sequências negativas. E eu já quero dizer, tá? Embora tenha o nome de uma sequência que é negativa, a sequência negativa de fato não é uma negatividade em si. Ou seja, a sequência negativa, ela não é uma coisa negativa que vem para a nossa vida para nos atrapalhar. Ou seja, o que eu quero dizer aqui? A sequência negativa, ela mostra algo em nós que está negativo. Percebe? Ela não é uma coisa externa que vem para nos atingir, que vem para nos negativar. Pelo contrário, ela está mostrando algo que nós temos de negativo. Está conosco essa negatividade. Eu vou explicar cada uma das sequências negativas nessa aula, tá? Mas eu quero só que você entenda. A sequência negativa, embora tenha esse nome, é uma sequência de números que aparece no triângulo invertido. E aqui a gente vai falar sobre o triângulo invertido do nome de batismo como principal. E essas sequências negativas, então, apontam o que nessa vida a gente traz como negatividade. E a sequência negativa, então, por apontar algo que nós temos de negativo, ela está dizendo assim: olha, você precisa aprender algo, corrigir algo ou superar algo ligado a essa vibração, tá? Então vamos ao exemplo. Se uma pessoa tem uma sequência negativa de 3 vezes ou mais o número 1 aparecendo no triângulo invertido do nome de batismo, então isso significa que essa pessoa, ela tem algo para corrigir ligado a essa energia da vibração 1, ou ela tem algo para aprender ou superar. Eu vou explicar agora cada um para você entender direitinho o que eles significam, tá? O que é o aprendizado? É quando nós temos uma pessoa que ela não sabe ser de uma determinada forma e ela precisa aprender, tá? Então, quando a gente fala de aprender o que uma sequência negativa está dizendo, a gente está falando assim: uma pessoa, ela precisa aprender algo que ela não sabe ainda. Mas não se preocupe que eu vou explicar isso melhor quando eu chegar em cada uma das sequências negativas, tá? Então, primeiro ponto a entender: aprendizado é quando eu não sei algo e eu preciso aprender aquilo, tá? Exemplo: eu não sei ter empatia, eu preciso aprender, eu preciso desenvolver isso em mim, né? Então isso é um aprendizado. O que é correção? Correção é quando eu faço algo ligado àquela energia, daquela sequência negativa, mas eu faço da maneira contrária, então eu faço errado. Então, para que eu faça da maneira correta, eu preciso então corrigir aquilo. Exemplo: eu preciso ter altruísmo, mas eu sou uma pessoa muito gananciosa, muito egoísta, só penso em mim. Então eu preciso corrigir isso, né? Me tornar uma pessoa que tem mais altruísmo, né? Que é mais altruísta. Exemplo, né? E quando a gente fala de superar? Superar é quando eu sei o que eu tenho que fazer, mas aquilo é difícil para mim. Eu tenho que me superar para conseguir chegar naquele estágio. Então, é uma situação que me confronta, vamos dizer assim, porque eu preciso superar aquela dificuldade.
Então, vamos aqui a um exemplo. Vamos com a empatia, tá? Eu preciso ser uma pessoa que tenha empatia. Mas eu não consigo, é difícil para mim ter empatia. Né? Eu não consigo me colocar no lugar do outro, eu não consigo pensar no outro, eu não consigo sair de mim, né? Do meu eu para fazer algo pelo outro. Então eu preciso superar isso. Não é que eu tô fazendo errado, eu não tô fazendo nada de errado. Eu não preciso aprender, eu já sei o que é para ser feito. Mas eu não consigo, é difícil para mim. Então aqui é uma superação. Percebe? Então, as sequências negativas, elas falam de algo de negativo que nós temos de alguma maneira. Seja negativo porque estamos agindo da maneira errada, seja negativo porque a gente não conseguiu desenvolver na nossa personalidade algo que era para ser desenvolvido, né? Ou negativo porque aquilo está nos impedindo de ser o nosso melhor. Então a sequência negativa, ela nada mais é do que uma vibração, ou várias, né, que vem ali no nosso triângulo invertido do nome de batismo, para mostrar o que nessa vida a gente precisa melhorar. Então, a sequência negativa não deve ser vista como algo que eu quero fugir dela. Ai, não, eu tenho uma sequência negativa, eu tenho que anular isso. Não, não é sobre anulação. Na verdade, a numerologia cabalística, ela não é sobre anulação. Eu já quero deixar isso bem claro. A numerologia cabalística, ela não tem como fundamentos anular coisas da nossa vida. Ela tem justamente como objetivo nos levar a ser a nossa melhor versão a cada dia. Não é hoje eu fui o meu melhor e tá tudo bem. Não, eu tô o meu melhor hoje, mas amanhã quando eu acordar, eu vou trabalhar para ser o meu melhor de amanhã. E depois de amanhã tem que ser melhor do que o que eu fui antes de ontem e anteontem. Ou seja, todos os dias eu tenho que trabalhar para ser melhor e melhor e melhor. É essa a ideia. Porque a superação e a elevação de quem nós somos é algo que não tem limites. Você nunca vai chegar no teu limite da bondade. Você nunca vai chegar no teu limite do amor ao próximo. Você nunca vai chegar no teu limite de prosperidade. Ah, eu já tenho muita prosperidade. Não. Quanto mais dinheiro você tiver, mais dinheiro você vai querer. Quanto mais saúde você tiver, mais saúde você vai querer e você vai poder alcançar isso. Não há um limite de saúde máxima, não há um limite de riqueza máxima, não há um limite para o amor máximo, felicidade máxima, não existe limite. Então, se não existe limite, todos os dias eu tenho que buscar ser melhor do que ontem, do que anteontem, né? Eu tenho que buscar ser sempre o meu melhor. Para quê? Para que eu manifeste o que tem de melhor para mim também. Porque quanto mais eu evoluo, quanto mais consciência eu adquiro, isso quer dizer que mais próximo da realização dos meus sonhos eu estou. É engraçado dizer isso, mas a numerologia cabalística, ela não é para quem quer fugir, ela não é para quem quer anular, ela não é para quem está ali tentando, vamos dizer assim, ter uma melhoria de vida através de um passe de mágica. A numerologia não é sobre isso. A numerologia é para quem olha para a sua vida e diz assim: eu quero atingir o meu máximo, sabendo que o meu máximo é infinito, né? Não há limites. E eu sei que para que eu atinja tudo que eu quero, eu preciso fazer algo. Então a numerologia está aqui para essas pessoas. Para quem deseja prosperar. Para quem deseja ser o seu melhor. E para isso, para toda essa transformação acontecer, a gente tem que agir. Então a numerologia, ela é sobre consciência e ação, tá? Então ela não é sobre um passe de mágica, nem anulação, nem fazer algo que transforme minha vida sem eu me transformar. Porque tudo no lado de fora, ele vai se manifestar, vamos dizer assim, todas essas coisas vão se manifestar quando dentro de mim eu conseguir ser melhor.
né? Então, quando você muda dentro de você, fora, as coisas tendem a mudar. Porque muitas vezes a pessoa ela quer a transformação assim. Ela quer que a transformação aconteça primeiro no lado de fora, para depois dentro ela mudar. A questão é que se você não muda primeiro dentro, você não tem como receber o que está fora. Vamos a um exemplo? Imagine que você está com sede. Aí você fala para mim, Bia, me arruma um copo d'água, né? Por favor. Aí eu pego um copo sujo de café. Imagina. Eu pego um copo sujo de café e trago para você com água limpa dentro. Pergunto para você, se é um copo que foi tomado café, tá sujo de café, por menos que seja, aquela água tá pura para você beber? Não tá. Então a água que vem de fora, se o copo estiver sujo, vai contaminar a água. A mesma coisa somos nós. Não adianta querer que de fora venha algo pra gente se dentro a gente não tá perfeito para receber aquilo. É a mesma coisa, como se a gente fosse o copo sujo querendo receber água limpa. Quem vai beber essa água, né, desse copo sujo? Então não tem como a gente conseguir manifestar tudo que a gente quer se a transformação não ocorre dentro. Então muitas pessoas me buscam até, quero já falar sobre isso, me dizendo assim, eu quero fazer o meu mapa porque eu quero prosperar. E aí eu falo, olha, você até pode prosperar sim, e até vai, se seguir a regra, vamos dizer assim, do nosso protocolo dentro da numerologia, né? Seguir a minha metodologia de atendimento ali. Mas tem que haver uma transformação interna. Não adianta chegar só coisas de fora se dentro não tá pronto para receber, né? Então, é bom deixar claro que a transformação interna, ela vai influenciar o externo. E é nessa ordem. Não é o de fora que muda dentro, é o de dentro que muda fora. E por que você tem que ter essa consciência? Porque as sequências negativas, elas falam disso. De justamente algo que precisa ser mudado dentro. Então, a sequência negativa não é fuga, não é anulação. Sequência negativa é transformação de dentro para fora. Então, eu vou falar agora sobre a primeira sequência negativa, que é a de 1, 1, 1. Então, a sequência negativa de 1, 1, 1, ela fala de falta de iniciativa e falta de determinação. Qual é o problema aqui? A pessoa pode, por exemplo, ter problemas com a autoestima. Ela pode ter problemas em concluir as coisas. Então, ela vai procrastinar muito, né? É uma falta de vontade de fazer as coisas, uma preguiça, sabe? Aquela pessoa assim que faz se arrastando, vai quase que obrigada quando tem que fazer alguma coisa. Essa energia, ela faz com que a pessoa, ela não seja a sua melhor versão, para ser mais exata. Então, é uma sequência negativa que mostra. Então, veja, ela mostra que negatividade interna? A procrastinação, porque justamente não tem iniciativa, não tem determinação. Ela mostra baixa autoestima, que é uma negatividade. E isso pode fazer com que, por exemplo, no lado afetivo, uma pessoa, ela prefira ficar sozinha a ter que se envolver numa relação, por exemplo. Então, muita gente aí vai ter problema de relacionamento afetivo, fala assim, não, eu prefiro ficar só, é porque talvez ela tenha uma sequência negativa de 1, 1. Outro exemplo, lado profissional. A gente vai ter pessoas que, vamos dizer assim, só trabalham em coisas mais ou menos porque a sequência negativa de 1, 1, 1 tá apontando aqui que ela não tem determinação nem coragem suficiente de investir numa carreira. Aí ela prefere trabalhos mais ou menos, mesmo ganhando o mínimo, para não estar parada também,
mas ela pode fazer isso para justamente não ter que investir em si, não ter que investir na carreira, né? Por causa da baixa autoestima, por causa da falta de autoconfiança, aí prefere não investir na carreira. Então aqui a gente está falando de uma negatividade que precisa ser trabalhada, né? Então tem que ter justamente iniciativa e determinação para trabalhar essa sequência negativa. Mas claro, é bom dizer, a sequência negativa ela tem muito mais detalhes que eu cito, né? Sobre ela, como que ela pode se manifestar em todos os pontos da vida. Aqui é realmente um resumo. Ah, e antes que eu esqueça, essa sequência negativa ela pode trazer problemas na saúde, como por exemplo, problemas cardíacos ou doenças ligadas à circulação, como por exemplo, o infarto, né, derrame. É bom se atentar, porque quando essa sequência negativa, ela mostra uma negatividade que não é trabalhada, o estresse dessa negatividade, ou seja, o que isso causa na saúde, são essas consequências. E aí é importante trabalhar a sequência negativa para evitar essas doenças no corpo físico. Agora vamos falar sobre a sequência negativa de 222. E ela fala ali da autoconfiança. Qual é o problema dessa sequência negativa? O que ela mostra? Uma pessoa que tem baixa autoestima, uma pessoa que facilmente é subjugada pelos outros, uma pessoa que, por não investir em si mesmo, né, por não acreditar em si mesmo, por ter essa falta de autoconfiança, essa pessoa ela pode, por exemplo, tá, no lado afetivo, viver em relações abusivas. E ela viver numa relação abusiva e não ter coragem de sair dali. Por quê? Porque ela se acostuma a ser subjugada, principalmente ali por pessoas próximas. No lado profissional, qual é o problema que essa sequência negativa mostra? Uma pessoa que nunca acha que ela é boa o bastante, então ela sempre acha que o mérito, o crédito é tudo das outras pessoas. Ela acha que não tem condições de ser boa, ou seja, ela acredita que ela não é boa o bastante. Então, por ela acreditar que ela não tem qualificação, que ela não é boa no que ela faz, ela fica ali, vamos dizer assim, sempre nos bastidores. E isso é um problema, porque essa pessoa deixa de ter profissões melhores, cargos melhores, porque justamente ela acha que ela não é boa o bastante, né? Por sinal, essa sequência negativa, ela pode trazer problemas de saúde, né? Problemas ali ligados a alguma coisa que faça ela tomar remédio por muito tempo, por exemplo, ou se tornar hipocondríaca. A sequência negativa de 333, ela fala de problema na comunicação. Então, o que ela aponta? Uma das negatividades é que a pessoa não consegue dizer exatamente o que ela pensa, o que ela sente. Ela não consegue expressar exatamente o que ela está sentindo. Então, quando ela fala com as pessoas não conseguem compreendê-la, né? Então, nesse ponto aqui, ela tem esse problema. Mas, além disso, ela ainda pode ter outro problema, que é de justamente quando ela está conversando, ela não só não conseguir passar o que ela está querendo passar, como também ela gerar algum tipo de confusão, né? Por não estar conseguindo se expressar da maneira correta. Aí o que isso acontece, por exemplo, no lado afetivo? A gente vai ter uma pessoa que vive brigando. Por quê? Porque ela não consegue expressar exatamente o que ela pensa. E aí é uma pessoa que tende a ter muita briga no relacionamento por coisa boba, né? Ali uma coisinha pequena que gera uma briga imensa, ou seja, são brigas que acontecem porque a comunicação não está sendo boa. No lado profissional, por exemplo, uma das negatividades que pode apontar é que essa pessoa, por não saber se comunicar, ela se, por exemplo, trabalha com outras pessoas, esse problema na comunicação dela atrapalha ela desenvolver melhor o trabalho dela, seja um trabalho em equipe, seja, imagina assim, vamos lá, uma pessoa trabalha com vendas, trabalha diretamente com o público, se ela tem essa sequência negativa de 333, ela não consegue manter essa comunicação. Então, essa comunicação que falha faz com que essa pessoa tenha problemas no lado profissional também,
né? Ela tem ali dificuldade de convencer a equipe, de convencer um patrão, por exemplo, de convencer as pessoas do que ela está explicando, não convencer na ideia de que ela quer, vamos dizer assim, empurrar em alguém uma ideia que não é a melhor. Não, convencer a pessoa daquilo que ela está explicando, né? Levar essa informação da maneira correta. E essa sequência negativa, ela pode trazer problemas na saúde, como, por exemplo, problemas respiratórios e problemas na articulação. A sequência negativa de 444 fala de problemas na realização profissional. Então, aqui a gente está falando de negatividades, como, por exemplo, problema com disciplina, problema com responsabilidades, né? Assumir responsabilidade, problemas ligados à falta de organização, né? E o que isso traz, por exemplo, no lado afetivo? A pessoa com a sequência negativa de 444, ela pode ter medo de se casar e não conseguir, por exemplo, assumir a responsabilidade que é o casamento. E aí ela pode evitar casar com medo dessa responsabilidade. Ou ela pode evitar casar, por exemplo, com medo de não conseguir assumir a responsabilidade que é as contas do mês, né, de pagar aluguel, de, enfim, pagar as contas da casa. Então ela pode ter medo de não ter como assumir essa responsabilidade, de faltar dinheiro, para ser mais exata, né? Então quem tem essa sequência negativa pode ter esse medo de não ter dinheiro para pagar as contas. E quando a gente fala de lado profissional, por exemplo, é uma pessoa que pode, talvez, como negatividade, não querer assumir trabalhos cujos ela vai ter que ter responsabilidade, ela vai ter que ter organização, ela vai ter que ter disciplina. Então, essa pessoa pode, por exemplo, buscar trabalhos mais simples, que a responsabilidade é menor, o salário é menor também, mas a responsabilidade também é menor. Precisa ter menos organização, não vai precisar, né, dela trabalhar muito esse lado de organização dela. Então você vê, aqui a gente está falando de uma negatividade que precisa ser trabalhada. E aí essa sequência negativa, ela traz problemas, por exemplo, nas articulações, né? Algo que pode acontecer com essa pessoa, justamente por causa desses estresses que ela vai passando ao longo da vida, caso não corrija essas negatividades. A sequência negativa de 555, ela fala de instabilidade financeira e pessoal. Essa sequência negativa, eu posso dizer assim, ela é bem complicada porque ela fala de uma negatividade que é difícil de lidar, que é justamente a pessoa ela não conseguir sair da rotina, por exemplo, né? É uma pessoa que não consegue ser versátil, se adaptar a novas circunstâncias, novas situações, né? É uma pessoa, vamos dizer assim, mais metódica, mais rígida. E essa sequência negativa, ela vem justamente trazendo situações para que essa pessoa se torne mais maleável, mais adaptável, né? E mais responsável também, porque essa sequência negativa, ela fala muito disso, né? De a pessoa justamente não querer assumir muitas responsabilidades, justamente para ela não ter que se adaptar a novas circunstâncias, novas situações, né? Então, problema no lado afetivo aqui, por exemplo, da sequência negativa de 555, é uma pessoa que ela não é muito decidida, vamos dizer assim, e ela passa essa instabilidade para o lado afetivo, né? Então, isso é bem negativo. No lado profissional, por exemplo, essa pessoa ela pode não ter um emprego melhor porque justamente ela não quer ter que passar por todo o processo de adaptação. Ou seja, ela prefere ficar no emprego ruim, que ganha menos, podendo ter chances muito melhores de trabalho, mas só de pensar que ela vai ter que mudar de emprego, que ela vai ter que se adaptar àquele novo lugar, se adaptar àquele novo ambiente, aquelas novas pessoas ali do trabalho, né? Os novos colegas de trabalho.
Aí vai ter que fazer um novo percurso para ir até o trabalho, vai ter que aprender um novo ofício ali, uma nova coisa, até mesmo se trabalhar na mesma coisa, mas ela vai ter que ir para um outro lugar. Então, só essa ideia de ter que mudar tudo isso, quem tem a sequência, a sequência negativa de 555 já pode se decepcionar aí. A pessoa já pode dizer, ai não, eu não quero não, isso não. Passar por essa mudança toda, não. Mudança, não. E é engraçado, porque a sequência negativa de 555, o que ela mais fala é de mudança. É de transformação, é de conseguir mudar, se adaptar, né? Crescer, evoluir. Então, quem tem essa sequência negativa precisa trabalhar isso, né? E como consequência, essa pessoa, por exemplo, no lado físico, se viver muito estressada, pode ter problemas de pele. A sequência negativa de 666, ela fala justamente de problemas sentimentais e problemas afetivos. Então aqui a gente está falando que a negatividade está muito ligada à incompreensão, à impaciência, né? A falta de vontade mesmo de fazer com que as coisas deem certo. Então a pessoa ela não está muito preocupada, né, com o outro. Então no lado afetivo, vamos a um exemplo. É uma pessoa que pode, por exemplo, como negatividade, não ter paciência de ouvir o que a pessoa amada está querendo dizer, está querendo explicar. É uma pessoa que não se dedica muito à relação, por exemplo. Né? Ela não quer buscar compreender como é que aquela relação está se dando, né? Tem pouca paciência. E quando a gente fala de lado profissional, por exemplo, a gente está falando de alguém que pode ter esse problema de contato, vamos dizer assim, mais próximo com colegas de trabalho, com clientes. Então há uma certa incompreensão por parte dessa pessoa, impaciência também, ela não se dedica muito a fazer com que essas relações sejam relações boas, né? E como é uma sequência negativa que fala justamente dessa questão de impaciência, de muitas vezes um desejo de fuga de responsabilidades, quando isso está muito intenso, essa pessoa pode ter, por exemplo, problemas na saúde ligados ao coração, ela pode ter aí problemas cardíacos. A sequência negativa de 777, ela fala de medo e intolerância. Então, como regra geral, as negatividades aqui é, por exemplo, excesso de vaidade, excesso de arrogância, uma pessoa que muitas vezes ela prefere se isolar, fazer tudo sozinha. No lado afetivo, é uma pessoa que, por exemplo, pode preferir ficar só, a ter que se relacionar com alguém, a ter que, vamos dizer assim, ter que dividir parte do que é dela com os outros. E quando eu falo aqui, parte do que é dela, não é material não, tá? É dividir ela com outras pessoas. Se é alguém aí que tem muita vaidade, muito egocentrismo, por exemplo. No lado profissional, um dos problemas que a gente tem quando é com essa sequência negativa é de uma pessoa que ela não consegue muito interagir com outras pessoas, né? Ela tem essa dificuldade de interação. E se, por exemplo, tiver que trabalhar em equipe, essa sequência negativa ela pode mostrar que essa pessoa sente muita dificuldade em ajudar os outros, em fazer esse trabalho em equipe, né? Então, é uma sequência negativa que mostra, por exemplo, que essa pessoa, se vibrar em negatividade, não gosta de se aperfeiçoar no que faz. Ou seja, é alguém que dificilmente vai querer buscar uma formação, uma especialização. Por quê? Porque como negatividade traz um desejo de fazer algo que ela tenha que se empenhar pouco. Ou seja, ela não quer estudar muito. Ela não vai, por exemplo, quem tem uma sequência negativa de 777, querer se formar em medicina, né? Ou em qualquer outra profissão que tenha que estudar muito. Essa sequência negativa, ela mostra como negatividade, né? Vamos dizer assim, a falta de desejo de ser bom através do estudo, né? Pode aí haver uma falta de vontade muito grande de estudar, de se aperfeiçoar,
né? Então esse é um dos problemas. Então essa sequência negativa, quando mostra essa negatividade, está dizendo assim, para você atingir o teu melhor no teu lado profissional, por exemplo, você precisa investir na tua carreira, você precisa estudar. E como problema de saúde, a gente vai ter aqui problemas emocionais, por exemplo, tá? Problemas ali psicológicos. É bem provável que essa pessoa, devido aos estresses causados por essa sequência negativa, acabe vindo a ter problemas psicológicos e até algum tipo de câncer. A sequência negativa de 888 fala de problema financeiro e problema emocional. E aqui a gente vai ter, por exemplo, irresponsabilidade, arrogância, excesso de desejo por coisas materiais, ou seja, uma ganância. E aí a gente vai ter alguém que, por exemplo, vai ter dificuldades no lado financeiro. Por quê? Não consegue poupar, não consegue administrar bem o lado financeiro. No lado afetivo, o que pode trazer? Aqui, essa sequência negativa pode apontar que, como negatividade, essa pessoa enxerga muito o lado afetivo como um comércio. Ela olha para alguém e diz, tá, vou namorar essa pessoa aqui, mas ela tem o quê? Né? Então, pode trazer como negatividade uma pessoa que enxerga muito mais o que o outro tem do que quem o outro é, né? Então, isso é uma negatividade. No lado profissional, por exemplo, é uma pessoa que pode ter problema com liderança, né? Devido a talvez ali um excesso de vaidade, ou mesmo a incapacidade de liderar, como regra geral. E também ter problemas de receber ordem, por exemplo. É uma pessoa que pode ter muita dificuldade em se adaptar às ordens, se tiver que recebê-las, claro, no lado profissional. E aí, essas dificuldades que essa pessoa pode ir passando devido a essas negatividades que ela possui, ela pode ter ali problemas, então, no sistema nervoso. Então, esse é o problema de saúde ligado a, geralmente, quem tem a sequência negativa de 888. A sequência negativa de 999, ela vai falar ali de problemas ligados ao lado financeiro e também fala da perda de bens. É uma sequência negativa que mostra muito, vamos dizer assim, os opostos, tá? É uma pessoa que pode ser extremamente gananciosa, isso é uma negatividade, ou é uma pessoa que pode ser, por exemplo, extremamente mão aberta. Ou seja, ela não tem esse controle. Ou ela tem desapego total às coisas materiais, ou então ela é gananciosa demais. Aqui a gente também pode ter alguém com problemas de empatia. É uma pessoa que ou é muito empática, ou seja, ela se preocupa muito com os outros, ou é alguém que não tá nem aí para ninguém, só pensa nela, né? É muitos extremos. Então, por exemplo, essa pessoa pode ser alguém que, como negatividade, prefere nem se envolver em relação afetiva. Por exemplo, né? Para não ter que se, vamos dizer assim, dispor a fazer algo pela outra pessoa que ela está se relacionando. No lado profissional, por exemplo, ela pode ter problemas porque ela é gananciosa demais, ela pensa muito nela, ela tem dificuldades, por exemplo, de cooperar. Então, se é uma pessoa que trabalha com outras, ela tendo como negatividade essa dificuldade de cooperar, isso vai trazer muito problema para ela, né? Então, a gente pode dizer assim, que a sequência negativa de 999, ela é complicada porque ela é muito no dual, ela é muito nos extremos, né? Ou muito altruísta, ou então gananciosa demais, né? E isso pode trazer, por exemplo, como problemas de saúde, algo ligado aí ao sistema nervoso e o coração. Então, como você viu aqui nessa aula, as sequências negativas, elas falam de negatividades que nós possuímos. É algo em nós. Então, não é algo externo que vem fazer algo contra nós, tá? Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Então, as sequências negativas, elas apontam coisas que a gente precisa trabalhar para evoluir. E por que isso é necessário? Porque se a gente evolui nessas questões, isso quer dizer que é muito mais fácil da gente adquirir, vamos dizer assim, o que é necessário para a gente prosperar, para a gente evoluir. Porque não adianta querer dizer que alguém vai evoluir
que alguém vai prosperar sem ter mudado aquilo que é negativo em si. A gente está aqui no mundo físico para nos elevarmos. E essa elevação acontece quando a gente se corrige, quando a gente corrige o que está negativo em nós. Então, não adianta dizer assim, eu quero ter prosperidade. Tá, tudo bem, você quer ter a prosperidade, mas que negatividades você carrega que você precisa corrigir? Você está trabalhando nisso? Né? Então, conhecer as sequências negativas do nome de batismo é importante, porque isso faz com que você consiga melhorar essas questões. E tão logo você consiga melhorar nisso, você vai ver como sua vida vai começar a prosperar muito mais rápido. Não acredita no que eu estou dizendo? Testa. Se você tem sequência negativa, olha o que ela significa. Trabalha essas questões, aprendendo, corrigindo ou superando. E depois você me conta. Você testa e me conta. Como que tua vida vai melhorar, né? Depois que você fizer isso. Não confie em mim, testa. Testa que você vai ver o resultado. Porque a gente está falando de dentro para fora, não de fora para dentro. Eu quero aproveitar e nessa aula já dizer, quando tem sequência negativa na assinatura, a assinatura não é igual ao nome de batismo por extenso, tá? Se for diferente e essa assinatura tiver sequência negativa, essa sequência negativa dessa assinatura, que é diferente do nome de batismo por extenso, ela deixa de existir quando a assinatura deixa de ser feita. Por quê? Porque a assinatura atrai energias a mais para a nossa vida. Então, se você deixa de fazer uma assinatura e ela tem negatividade, a negatividade deixa de vir para você. Porém, isso só é válido quando a assinatura não é igual ao nome de batismo. E o que acontece com quem casou e recebeu uma sequência negativa a mais, através do sobrenome que recebeu ao se casar? Nesse caso, a mesma, vamos dizer assim, indicação, né? Para quem tem sequência negativa no nome de batismo, é válido para o nome de casado. Porque se você mudou o teu nome, né? E recebeu mais sequência negativa nessa mudança de nome, então você vai ter que trabalhar essas novas sequências negativas que chegaram. Vamos ao exemplo. Vamos usar uma mulher, né? Porque geralmente quem altera nome quando casa. Os homens também mudam, mas é com uma menor frequência. Então vamos usar as mulheres. Uma mulher recebeu o sobrenome do marido, ela só tinha a sequência negativa de 555. Quando ela se casou, ela recebeu também a de 777. Com o sobrenome do marido. E agora, ela tem que trabalhar a sequência negativa de 555, que é a original do nome de batismo dela, e a de 777, que ela acabou de receber no casamento. Bia, e se ela fizer assinatura diferente? Não importa. Se ela casou e ela recebeu um novo sobrenome do marido, ela tem uma nova sequência negativa, ela tem que trabalhar essa nova sequência negativa. Tá? Então ela não pode abandonar essa sequência negativa, porque se ela faz isso, ela vai atrair problemas para a vida dela, né? E isso não é o ideal. Por sinal, essa é uma das razões pelas quais muitas mulheres vão dizer assim, depois que eu casei minha vida piorou. É porque com a adição de um novo sobrenome, é muito comum, é mais de 50% das mulheres recebem sequência negativa. E aí, óbvio, se elas recebem essa sequência negativa, isso mostra que com o casamento, elas passaram a agir de maneira negativa naquele ponto, naquela questão ali. Então, elas precisam trabalhar isso. Bia, e a pessoa que casou, e nesse casamento, ela ganhou uma sequência negativa, mas ela não tem nada nessa negatividade. Então, ela tem que sempre se atentar que essa negatividade é algo que ela pode desenvolver. Tá? Então, como ela pode desenvolver, ela tem que ter cuidado para não cair nessa negatividade, né? Para não cair nessa inclinação. Porque, como eu falei, a sequência negativa não é uma negatividade que vem de fora para mim. Ela mostra algo que em mim está negativo. E aí, quando uma pessoa se casa, recebe o sobrenome do sogro ou da sogra, pode passar aí a receber negatividades, vamos dizer assim, né? Externas, que podem mudar ela de maneira interna e ela passar a agir
de maneira negativa. Bom, eu espero que você tenha gostado do conteúdo dessa aula e por ela ser uma aula tão intensa, foi por isso que eu resolvi deixar ela aberta aqui também no YouTube, para fazer com que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo, né? Se você me acompanha aqui no canal do YouTube, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo e peço que você deixe o seu like no vídeo, né? É muito importante, compartilha ele com outras pessoas. Se você é meu aluno e está vendo essa aula aqui dentro do curso, eu quero te dizer então que eu vejo você na próxima aula. Até lá, tchau, tchau!